Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o seminarista Marcelo Antunes e você está na nossa devocional de oração. E na nossa devocional de oração de hoje, nós vamos dar continuidade à série de mensagens falando sobre família. E eu trago um tema nessa noite dizendo o seguinte: família vivendo sob os cuidados de Deus. Família vivendo sob os cuidados de Deus. E o texto que nós vamos ler está em Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e o 10. De 1 a 10. Êxodo, capítulo 2, do versículo 1, do 1 até o 10. Vamos lá ler então. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e um Deus que tem cuidado das nossas vidas. E nós queremos entregar a Ti a nossa vida, a vida de todos os nossos familiares, Pai. Queremos consagrar para Ti e dizer: Senhor, cuida dos nossos familiares, cuida das nossas vidas, Pai, porque precisamos de Ti. Sem o Senhor nós não somos nada, e que a Tua palavra venha falar profundamente aos nossos corações. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então esse texto vai falar do nascimento de Moisés. E é interessante porque no capítulo 1 de Êxodo, nós vamos ter o relato dizendo o seguinte: Jacó e seus filhos, eles se estabeleceram no Egito. Eles ficaram lá, morando lá. Só que eles começaram a crescer. Foi nascendo muita gente e o povo de Israel começou a crescer. E a descendência deles foi aumentando. Então José morreu. Também morreu o faraó da época de José. Se levantou um outro faraó que não conheceu José. E esse outro faraó ele ficou preocupado com o número de pessoas do povo de Israel, que eles também chamavam de hebreus, porque eles estavam crescendo muito. Então ele ficou preocupado, ficou com medo. Vai que esse povo cresce demais e toma o nosso reino. Então o que é que ele fez? Ele decretou o seguinte, falou com as parteiras da época, disse: "Olha, toda criança que nascer e for do sexo masculino, ou seja, se for um menino, vocês têm que matar. Se for menina, vocês podem deixar viver." E as parteiras, ouvindo isso, elas não obedeceram a Faraó, elas temeram a Deus e não obedeceram, não mataram os meninos. O Faraó ficou então furioso, chamou elas e perguntou por que elas não faziam isso, por que elas não estavam matando os meninos. Aí as parteiras falaram: "Não, as mulheres dos hebreus, elas são muito fortes, elas têm um filho antes da gente chegar."
E aí Deus abençoou aquelas parteiras por não matar os meninos. Só que aí o faraó criou um outro decreto, disse assim: todos os meninos que nascer, for do sexo masculino, for menino, você vai pegar e vai lançar no rio Nilo. Esse era o decreto do faraó. Se fosse menino, nasceu a criança menino, lançava no rio. E aí vem então o texto que nós lemos. O texto do capítulo 2 vai dizer que casou-se um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo. Olha que interessante. Ele faz uma questão de relatar isso e dizer, olha, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Por que isso? Por que casou-se com uma mulher da mesma tribo? Era comum naquela época. Eles se dividiam em tribos, eles se dividiam em clãs, eles se dividiam em famílias. Então, era melhor você casar-se com alguém da sua tribo, da sua família, para que a sua tribo se fortalecesse, para que a sua família se fortalecesse e crescesse a cada vez mais. Então, eles se casavam entre parentes mesmo, primos. Tinha isso naquela época. Então, o que aconteceu? Eles não iam em outro lugar, eles não iam buscar em outra tribo, eles não iam buscar lá no Egito uma mulher para os seus filhos, não, eles se casavam entre si. E isso que é interessante também notar e perceber já nesse primeiro versículo, né, do capítulo 2. E aí o texto diz que a mulher engravidou e aí depois deu à luz a um filho. E a gente sabe que quando a mulher engravida, cria-se toda uma expectativa, né? Porque naquela época não é como hoje, né? Que tem todo o trabalho, o acompanhamento médico. Naquela época não, era diferente. Então a mulher engravidou, fica naquela expectativa e já tinha essa preocupação de se nascesse menino, teria que jogar no Nilo. E ela ficou ali naquela expectativa, será que é menino, será que é menina, será que é menino, será que é menina? Nasceu. Quando nasce, era um menino. E ela observou que aquele menino era tão lindo. Toda mãe, né, quando pega o seu filho no colo, ali quando nasce, é a coisa mais linda, é uma emoção muito grande. E ela ficou ali com aquele menino. O texto diz que ela não jogou ele logo no Nilo. Ela ficou com ele 3 meses. Até quando ela não conseguiu mais esconder ele, porque o menino chora, tem toda aquela coisa, os guardas do faraó sempre passando por ali. Ela não estava mais conseguindo esconder ele. E o que é que acontece? Ela criou ali a expectativa, ela se apegou ao menino. Ela se apegou porque ela ficou 3 meses com ele. 3 meses não são 3 dias. Ela já tinha ali um afeto, um carinho, um laço com aquela criança. Só que ela entendeu que não teria mais condições de manter aquela criança ali. Porque se pega ela escondendo a criança, ela poderia sofrer as consequências. Então ela decide levar o menino para lançar no Nilo. Então ela pega um cesto, passa betume para não entrar água, coloca o menino no cesto, fecha e joga lá no Nilo. Então ela estava apegada, agora ela teve que se desapegar do seu próprio filho, de alguém que ela já amava, de alguém que ela já tinha um carinho todo especial, porque ela carregou no ventre durante 9 meses, e agora ela teria que abandonar o seu filho, teria que abandonar aquela criança. E ela fez isso, lançou ele no Nilo. E a gente observa que o Nilo era um rio onde tinha muitos perigos. A mãe lançou ali e já não tinha mais expectativas. Ela já não sabia mais o que iria acontecer com aquela criança. Para ela, a história dela com aquela criança só durou aqueles 3 meses. Para ela ali foi o fim. E eu tenho certeza que ela deve ter sofrido muito. Deve ter sofrido muito em ter que abandonar o seu filho, em ter que lançá-lo naquele rio. E ela achava que a história dela com a criança tinha se encerrado naquele momento, quando ela lançou o cesto no rio. Mas aquela família estava sob o cuidado de Deus. Aquela família estava sob o cuidado de Deus.
E nós vamos ver isso. A irmã do menino, ela vai acompanhando o cesto. Ela vai acompanhando o cesto no rio, para onde é que ele ia. Isso é interessante, aí começa o cuidado de Deus. Uma coisa simples, a irmã estava acompanhando, a irmã também já tinha se apegado àquela criança, ao seu irmão. E ela estava acompanhando para ver o que ia acontecer. E aí começa o cuidado de Deus. O texto diz que a filha de Faraó, ela tinha ido banhar-se no rio. Olha que interessante. Foi ela e também as suas servas foram lá para o rio. Justamente naquele dia, naquele lugar e naquela hora, na hora exata, justamente naquele dia, naquele momento. É Deus. É Deus. Não tem outra explicação. Muitos podem dizer, mas foi coincidência. Não, não é coincidência, é Deus. E às vezes tem coisas que acontecem em nossas vidas que a gente não entende. Acha que foi por acaso, foi obra do acaso, foi uma coincidência muito grande. E às vezes a gente não percebe que é Deus trabalhando. É Deus trabalhando, a gente não entende como que Ele está trabalhando, como que Ele está agindo, mas Ele está agindo. Porque aquela família estava sob o cuidado de Deus, estava sob o cuidado de Deus, e Deus cuida com todo amor, com todo zelo, com todo carinho. E assim Ele vai cuidar da tua família, assim Ele vai cuidar da tua casa. Então o texto diz que ela estava lá banhando-se e viu um cesto. Disse assim, que negócio é aquele lá no rio? É um cesto? O que é isso? Aí ela chamou, vai lá e pega, falou com a sua serva, pega aquele cesto lá para a gente ver o que é. E ela pegou e trouxe. Quando abriu, tinha uma criança chorando, um menino chorando. Ela ficou com tanta dó e disse, deve ser um dos filhos dos hebreus. E ela teve tanta dó, e a irmã do menino, percebendo, vendo a situação, vendo tudo que estava acontecendo, chegou lá e falou, a senhora quer que eu traga uma mulher dos hebreus para dar de mamar para esse menino, porque ele está chorando? Aí a filha do faraó falou, sim, eu quero que você traga. O que é que aconteceu? A irmã do menino foi lá, chamou a própria mãe do menino para vir. E aí quando ela chegou, a filha de faraó falou para ela, toma esse menino, amamenta, cuida dele, quando já estiver maiorzinho você traz ele para mim. E eu ainda vou te pagar por esse serviço. Olha que lindo. Olha como que Deus faz. Olha como que Deus cuida. E aquela mãe que já não tinha mais expectativa, aquela mãe que já não tinha mais forças para continuar, ela já não tinha mais porque ela tinha perdido ali o seu filho, agora ela reencontra, toma o seu filho em seus braços e pôde dar de mamar novamente. Pôde dar de mamar novamente ao seu filho e cuidar dele, dar carinho. E ainda mais, ela ainda ia receber um pagamento por aquele serviço de cuidar do seu próprio filho, do seu próprio bebê. E isso é Deus, é o que Deus faz, é o que Deus, quando Ele quer agir, Ele faz maravilhas. E o interessante é que Deus usou a menina, a irmã do menino, né, daquela criança. E aí, o Deus, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer para abençoar o seu povo. Deus, Ele age de várias maneiras e Ele usou aquela criança, aquela menina, para ali dar uma orientação que salvou a vida daquela criança. Então, ela levou o menino para casa, amamentou, cuidou, o menino cresceu, depois ela foi e levou o menino para a filha de Faraó, que o adotou. O texto diz que ela adotou o menino e deu um nome para ele. O menino começou a ser chamado de Moisés, porque ela disse, porque das águas o tirei. Ele recebe um nome que para o povo de Israel é um dos maiores nomes que há registrado na Bíblia, Moisés.
Porque depois, na sequência, a gente vai lendo o livro de Êxodo, nós vamos ver toda a história da vida de Moisés. Nós vamos entender por que Deus fez isso, por que Deus preservou a vida daquela criança. Porque aquela família estava sob os cuidados de Deus. E quando a família está sob os cuidados de Deus, pode vir qualquer turbulência, qualquer vendaval, qualquer coisa para tentar destruir, tentar trazer sofrimento, mas se estiver sob os cuidados de Deus, Deus ele cuida, Deus ele sempre vai agir em favor do seu povo. E o que acontece então? Nós precisamos entender uma coisa, precisamos viver na dependência de Deus desde o início. Aquela família já vivia na dependência de Deus desde o início, porque eles aprenderam com seus pais sobre Deus, sobre quem era Deus. Eles aprenderam sobre Jacó, sobre como Deus abençoou a vida de Jacó. Eles aprenderam sobre José, como que Deus abençoou a vida de José e toda a sua família ali no Egito, de como que Deus foi bom para com eles. E eles cresceram ouvindo as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eles temiam ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E aquela família desde o início estava sob os cuidados de Deus. E aí eu te pergunto, como é que está a tua família? Como é que está a sua família e Deus? Você e Deus individualmente, mas também a sua família e Deus, como é que está? Será que todos estão buscando ao Senhor? Será que todos estão aprendendo sobre a palavra? Será que todos têm buscado viver de acordo com os ensinamentos da palavra? Precisamos entender isso e viver na dependência de Deus, viver temendo ao Senhor e dependendo dEle, sabendo que dEle que vem o nosso socorro, sabendo que dEle que vem o nosso auxílio, que dEle vem a ajuda nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E a segunda coisa também, que às vezes parece que tudo está perdido, né? Às vezes nós nos deparamos com situações que é o fim, não tem jeito. Como para a mãe daquela criança, quando ela joga o cesto ali no rio, para ela era o fim, mas ela não entendia que Deus estava trabalhando para que não fosse o fim. Deus estava trabalhando para que não fosse o fim e ela pudesse ter novamente o filho em seus braços. Então tem situações que parece que é o fim, mas se o plano de Deus for outro, não, nada está perdido. Se Deus tem um plano, nada está perdido. Às vezes você acha, não tem mais jeito. Não, mas se Deus disser tem jeito, tem jeito. Se Deus disser tem solução, tem solução. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer o impossível se realizar na sua vida, se você crer e se for da vontade dEle, se for o plano dEle. E o plano dEle era preservar a vida daquela criança que se tornaria o líder grandioso que se tornou o Moisés. E aí, finalizando, eu digo assim, quando uma família está sob os cuidados de Deus, nada lhe falta. Tenha essa certeza. Se você consagra a sua família todos os dias a Deus, e se ela está sob os cuidados de Deus, nada vai faltar. Não vai faltar o alimento, não vai faltar a provisão, não vai faltar a saúde, não vai faltar a alegria, nada vai faltar. Pode vir percalços da vida, pode vir sim situações adversas, mas Deus está cuidando. Essa é a certeza que nós temos que ter. Mesmo que venha as dificuldades, as lutas, porque isso vem para todos, não há como correr, não há como fugir, mas ter a certeza de que nós estamos sob os cuidados de Deus. Isso nos motiva, isso nos alegra, isso nos enche de forças, de energia para continuar caminhando e para continuar exercendo a nossa fé, exercitando a nossa fé cada dia mais em Deus, tendo a certeza de que Ele cuida dos seus,
porque Ele não nos deixou sós, não nos deixou órfãos. Ele está conosco em todo o tempo, em todo momento e em todas as situações das nossas vidas. Amém? Então, consagre a sua vida, consagre a vida da sua família a Deus, porque precisamos estar vivendo sob os cuidados de Deus. Sob os cuidados de Deus. Vivendo sob os cuidados de Deus, temos paz. Temos a paz que excede todo entendimento e temos a alegria verdadeira que só encontramos em Deus. Que Deus possa te abençoar, abençoar a tua família e que essa palavra possa trazer mudanças para a minha e para a sua vida, para a vida da sua família, e que possamos estar cada dia confiando em Deus e perseverando em oração por aquilo que temos já buscado, mas perseverar mesmo buscando, porque do Senhor vem a nossa vitória. Amém? Deus nos abençoe e nos dê a paz. Vamos orar então, encerrando esta palavra. Senhor nosso Deus, nós te adoramos e glorificamos o Teu nome mais uma vez. Entregamos tudo a Ti, Senhor, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Toda glória, honra, louvor e adoração seja dada ao Teu nome. Que o Senhor esteja a cada dia nos usando como instrumentos em Tuas mãos para fazer a Tua obra. E que a Tua palavra possa estar sempre viva e eficaz em nossas vidas. Que possamos não apenas ler, não apenas ouvi-la, mas que possamos praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa cada família, cada vida que tem ouvido essa palavra, que tem assistido aos cultos, que o Senhor abençoe poderosamente, Pai. Que o Senhor traga mudança, Pai, para as nossas famílias, que o Senhor traga o renovo espiritual, que o Senhor avive a fé de cada um de nós, que o Senhor venha cada dia nos instruir como te servir melhor, que o Senhor venha a cada dia nos corrigir quando necessário. Pai, nos fortalece a cada dia mais em Ti, Senhor, que a Tua palavra venha cada dia mais trazer mudanças, venha penetrar em nossos corações, trazer uma mudança e que o mundo possa ver essa mudança, que o mundo possa ver que nós somos a luz e o sal dessa terra. Muito obrigado, Pai, nos abençoa, nos guarda. Eu sei que neste momento pessoas estão sofrendo, porque ainda estamos na pandemia, mas o Senhor já tem cuidado, o Senhor já tem curado muitas pessoas, o Senhor já tem livrado muitas pessoas, Pai. Eu te peço que o Senhor continue a fazer e a realizar grandes coisas e grandes milagres em nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu cuido de Ti, eu cuido de Ti. Descansa em mim, comece a sorrir.